Sim, também estou de volta. Bom, então a gente viu no slide anterior as receitas comuns, né? E a gente tem também as receitas de controle especial, que se referem a medicamentos que têm uma ação no sistema nervoso central, né? Que pode ser os entorpecentes ou os psicotrópicos, né? Que são os medicamentos que a odontologia prescreve, que podem exigir receita de controle especial. Então, essas receitas de controle especial devem ser emitidas obrigatoriamente em 2 vias, né? Uma cópia fica retida, né? Tem que ser registrado, né? A retenção da cópia da via tem que ser registrada em livro próprio por parte da farmácia. Então, uma via vai ficar lá e a farmácia vai ter que registrar. E elas são emitidas em conjunto com a notificação de receita. Essa notificação de receita é um talonário que é emitido pela vigilância sanitária, né? Então, o dentista tem que requisitar, tem todo um processo, ele vai receber esse talonário, ele tem um número, tá? Ele tem cores diferentes, né? A gente vai ver daqui a pouco, para identificar o medicamento, tá? Né? E ela se refere a alguns grupos farmacológicos, seriam medicamentos entorpecentes e os psicotrópicos, né? Por exemplo, benzodiazepínicos, né? Medicamentos que às vezes você precisa usar para sedação de pacientes, ou mesmo para tratamento, né? Como, por exemplo, para tratamento de disfunção de ATM, às vezes você pode usar amitriptilina, que é um antidepressivo, né? Essas receitas têm um tempo de validade para a compra do medicamento, né? A receita amarela geralmente é de 1 mês, né? E a azul, ela é de 2 meses. Agora, com a Covid, eles ampliaram, né? Está um pouco diferente isso aí, para as pessoas não terem que ficar saindo de casa para pegar a receita, né? E agora também já tem o site, eu vou falar isso depois para vocês, na próxima aula, que você pode fazer a receita digital com assinatura digital. Então, eles já estão disponibilizando isso também, né? Então, tem limitação do número e da quantidade de fármacos prescritos, né? Geralmente, então, você vai prescrever aí para 1 mês ou 2 meses, vai depender do fármaco, do grupo, né? Em cada receita, no máximo 3 substâncias, quando for da lista C1. A lista C1, geralmente, são imunossupressores, são medicamentos que são prescritos somente pelos médicos, tá? E substâncias da lista C4, né? Que são restritas também à área, né, médica, tá? De acordo com a portaria 344 de 1998, né, da Secretaria de Vigilância Sanitária. Limitação para alguns grupos farmacológicos de abrangência de validade no território nacional no estado em que foi emitida. Isso aqui também já mudou, tá? A gente vai ver logo à frente, porque antes essas receitas elas só podiam ser aviadas, né? No território que fossem emitidos. Agora não, agora isso já mudou também, já tem uma legislação nova em relação a isso, tá? Então, essa lei, né, que ela vai falar aqui, ó, que ela não precisa mais, tá? Que está falando que o receituário de medicamentos terá validade em todo o território nacional. Antes, era só, por exemplo, aquela receita especial, se eu prescrevia aqui em Minas, só podia enviar ela em Minas. Agora não. Então, com essa lei, né, que é uma lei recente, é do final de 2018, né,
pode ser enviada em qualquer unidade da federação, tá? Mudou em relação a isso aí. Então, esse aqui é um modelo, né, de um receituário de controle especial. A gente tem a identificação do emitente. A orientação é que isso seja feita em 3 vias, tá? Porque uma via vai ter que ficar com a farmácia, ela retém uma via, né? A segunda via fica com o paciente, porque ela vai trazer aqui também as orientações, né? E a terceira via ficaria no prontuário odontológico do paciente, tá? A gente vê aqui que tem o espaço para identificação do comprador e aqui a identificação do fornecedor. Normalmente a farmácia tem um carimbo porque ela vai carimbar esse espaço aqui, né, com os dados, registro do responsável, todas essas questões que são necessárias para a identificação aí. Então, olha lá, ó, a terceira via, né, ela vai ficar no prontuário. Então, para esse receituário de controle especial, a gente vai fazer 3 vias. A comum a gente faz em 2 vias, uma fica no prontuário, outra vai com o paciente, mas essa de controle especial precisa de 3, porque uma via vai ficar retida na farmácia. Bom, embora não obrigatório, né, visando a prática defensiva, então, né, recomenda-se essa terceira via. Então, isso é um cuidado a mais que a gente tem, né? 2 vão com o paciente e outra vai ficar no prontuário. A primeira via na farmácia, né, a farmácia vai reter, e a segunda via, que tem orientação ao paciente, vai com ele para ele poder, né, saber como que ele vai usar a medicação, porque nela vão constar as orientações de uso da medicação. Os medicamentos que exigem receita especial, né? E aqui eu vou falar, a gente vai tratar especificamente dos medicamentos que a gente usa na odontologia, né? Então, ansiolíticos para controle de ansiedade, sedação consciente. Os que a gente mais usa são os benzodiazepínicos, né? Diazepam, lorazepam, alprazolam, midazolam é o mais que a gente mais usa, tá? O midazolam o nome comercial é o Dormonide, né? Então a gente usa muito na pediatria, na odontogeriatria também costuma usar, né? Porque ele dá uma sedada no paciente, o paciente fica mais tranquilo, né? Tem que ter atenção na prescrição desses medicamentos, porque eles podem promover depressão respiratória, tá? Então, o paciente, né, que já tem algum comprometimento pulmonar, né, uma DPOC, então não poderiam, né, não seriam indicados para eles essa medicação. A buspirona, né, que é usada para sedação também consciente em adultos, hidrato de coral, sedação consciente em crianças, levomepromazina, também usada em crianças, e periciazina, né, também usada em crianças. Então, o uso principal vai ser na pediatria, né, porque tem criança que você não consegue fazer o tratamento se não sedar. Analgésicos de ação central para controle de dor intensa, como a codeína, dextropropoxifeno e o tramadol. Então, também são medicamentos que exigem receita especial, são pouco prescritos, tá? Codeína é muito usado, né, na odontologia nos pacientes que têm câncer de boca, né? Então, são também, né, analgésicos com ação central, tá? E aí, né, eles demandam a receita especial. Os antidepressivos tricíclicos, tá? Aí o exemplo é a amitriptilina, que é muito usada no tratamento de disfunção da articulação temporomandibular, né? Também vai precisar dessa receita especial, tá? A notificação de receita, né? Então, é um documento
padronizado que acompanha a receita de controle especial, né? Então, ele autoriza a dispensação ou aviamento de medicamentos com controle especial. E aí, né, ele tem um talonário, tá? Que tem que ter um registro, né? Você recebe, ele tem um número sequencial, tá? Então, você tem que fazer um registro lá na vigilância sanitária, né, para que eles te dêem uma autorização para emitir esse talonário na gráfica, né? Então, esses talões são de 3 tipos, né, com cores diferentes. Então, tem a base de substâncias constantes nas listas A1, A2, que são entorpecentes, A3, B1 e B2, que são os psicotrópicos. Então, A1, A2, os entorpecentes, a gente usa o talão, ele é feito na cor amarela, tá? E os psicotrópicos, o talão é na cor azul. E tem também, né, o talonário branco, que aí é para o caso de imunossupressores, retinóides para uso sistêmico. Esses, normalmente, né, são de uso médico, o dentista não prescreve. Tá? Então, a gente vai usar aí, para notificação de receita, os talonários amarelo e azul, de acordo com o medicamento que a gente for prescrever, que vai ser também de acordo com os procedimentos que a gente for executar. Aí a gente tem lá, né, a notificação de receita B, né, que é lá na cor azul. Aqui tem um número, tá vendo? Ó, que você vai colocar aqui, né, lá do talonário, direitinho, tá? Sua identificação, né, o paciente, endereço, a identificação de quem está comprando, né, porque não necessariamente vai ser o paciente que vai comprar, né? Ele é válido por 1 mês, tá? Né? Então, você coloca a data aqui, né? E aqui o carimbo do fornecedor, né? Então, isso aqui vai ser lá na farmácia que eles vão preencher, usando o carimbo. Esse aqui, né, é o amarelo, que vão ser para os entorpecentes. Esse aqui a gente vai... O azul, a gente ainda pode usar um pouco mais, mas o amarelo, a gente usa muito pouco, tá? Então, é basicamente igual, né? Aqui um número lá do talonário, identificação, a data, né? Lembrando que aqui geralmente vale para 2 meses, né? Assinatura de quem emitiu, paciente, endereço, identificação do comprador e identificação do fornecedor, tá? Então, esses medicamentos, né, de uso especial, eles demandam também a notificação de receita, tá? Então, você tem a receita especial e a notificação da receita. Então, receita especial, 3 vias, acompanhado da notificação de receita. Se você não fornecer isso para o paciente, ele não consegue comprar a medicação, tá? Então, é uma medicação que é controlada, né? Mas a gente usa pouco, tá? O clínico geral normalmente não usa. Isso aí é mais usado por especialistas, por exemplo, odontopediatra, que atende paciente, por exemplo, com paralisia cerebral, né? Alguns casos, por exemplo, de profissionais, cirurgiões, por exemplo, bucomaxilo, que fazem cirurgias maiores, enfim. Então, o clínico geral, de uma maneira, né, geral, ele não utiliza esse tipo de receituário, mas a gente tem que ter conhecimento, né, caso seja necessário, e também dependendo da especialidade que você for exercer, né, pode ser necessário, tá? Na Anvisa, né, a gente, no site da Anvisa, se vocês entrarem lá, vocês vão encontrar essa lista, né,
das substâncias que estão sujeitas a controle especial no Brasil. Então, se você tiver alguma dúvida, né, se você for prescrever um medicamento, se você tiver dúvida se ele precisa de controle especial, basta acessar o site da Anvisa e consultar a lista lá. Toda medicação que precisa de controle especial está nessa lista. Então, aí você vai ficar ciente e vai emitir a receita, né, de acordo com a classe do medicamento, né? Vocês estão vendo aqui, está um pouco pequeno, mas tem um códigozinho aqui, né? E a descrição do medicamento, né? E a qual classe que ele está vinculado, tá? Então, aqui, né? Os tipos de notificação, já mostrei lá, a cor amarela para os entorpecentes, a B para os psicotrópicos, né? A especial de cor branca, que eu já falei, que a gente não prescreve, que ela é para os profissionais da área médica, né? Que vão ser retinoides, de uso sistêmico e imunossupressores. Então, cor branca, normalmente, a gente não vai usar essa notificação, tá? A gente, né, quando o dentista usa, que também não é tão comum, vai ser ou na cor amarela ou na cor azul, tá? Na cor azul, né, geralmente os psicotrópicos, tá? Deixa eu passar aqui. Essa tabela aqui, eu não sei se está dando para vocês verem bem aí, mas ela traz aqui o tipo de notificação, alguns medicamentos de acordo com o tipo de notificação, né? Então, a gente está vendo lá a codeína, por exemplo, que é um analgésico, que tem ação central, né? O tramadol também, que é um analgésico que é bem usado em cirurgias orais maiores, é bastante prescrito. Ele precisa da notificação de receita A, né? Que é aquela que a gente viu lá, que tem a cor amarela, né? O uso, vocês podem ver aqui que geralmente é para controle de dor intensa. A notificação de receita B, né, que são para os psicotrópicos, é para controle de ansiedade e sedação consciente. Sedação consciente é aquela sedação, se você sabe a diferença da sedação consciente para inconsciente. Pode falar. Não. Sedação consciente, o paciente ainda tem controle das vias aéreas. Você não precisa entubar o paciente. Tá? Na sedação inconsciente, o paciente não tem mais controle das vias aéreas, né? Então, você precisa entubar o paciente, tá? Então, esses medicamentos, né, são usados muito no tratamento de pacientes especiais, crianças, né? Crianças com paralisia cerebral. E um medicamento dessa classe aqui, ó, o que é muito usado é o midazolam, que é o Dormonide, tá? É um medicamento que tem bastante estudos com ele em pediatria, né? Ele tem uma margem de segurança boa para ser usado em crianças, tá? Ter cuidado, né? Fazer uma boa anamnese, porque ele pode provocar depressão respiratória. Essa é uma questão que tem que ficar atento. Então, por exemplo, a segurança dele para ser usada, né, em paciente com algum problema pré-existente, respiratório pré-existente, asma, bronquite, né, é baixa, tá? Então, ficar atento a isso, né? E ele também vai precisar da notificação de receita B, né? Então, quem for trabalhar com pacientes especiais no consultório, né, vai ter que providenciar, junto à vigilância sanitária, tá? O registro para que possa prescrever, porque vai ter que prescrever vai ter que fazer o talonário, né? E para fazer esse talão, você tem que ir lá, ter o registro, ter um número, eles te dão um número, te dão um documento, aí você vai pegar esse documento, levar na gráfica para que ele possa imprimir. A gráfica só pode
imprimir esse talonário mediante esse documento da vigilância sanitária. E pensa para vocês verem, senão, né, você teria um problema sério aí se toda gráfica fizesse isso, porque, por exemplo, dependente químico ia lá, fazia o talão, ia na farmácia e pronto. Então, você tem que ir lá, tem uma série, você tem que comprovar a sua especialidade, tem toda uma série de normas que você tem que obedecer para você obter esse documento da vigilância sanitária para poder levar na gráfica para poder fazer a impressão. Tá? Né? Então, no caso aqui, né, a gente vai usar muito em pacientes com necessidades especiais. Tá? O receituário azul. Né? Nesses casos aqui, seria caso de cirurgias muito extensas, cirurgia bucomaxilo, caso de tratamento de câncer bucal, que inclusive não é o dentista que trata, né? Vai ser o cirurgião de cabeça e pescoço, mas é uma medicação que é usada também para questão de tratamento de lesões malignas odontológicas, tá? Na boca. As recomendações e orientações. Gente, também fazem duas vias. O controle das doenças, das principais doenças bucais, né, da cárie, da doença periodontal, depende de quê? Para você controlar essas duas doenças. Tem uma coisa que é fundamental. Higienização? Exatamente. Escovação. Controle de higiene, escovação. Escovação. Então, por exemplo, o paciente está lá no seu consultório, você raspou, né? Irrigou, tal. Se ele não tiver um bom controle de placa, você não vai conseguir controlar a doença periodontal. Você não vai conseguir controlar a incidência de cárie. Né? Então, é importante que essas recomendações e orientações sejam feitas por escrito e que o paciente assine. Lembra lá que eu falei? O paciente ele é corresponsável. O sucesso do tratamento, né, do paciente, ele depende... Vou voltar aqui, desculpa. O sucesso do tratamento do paciente, né, depende que ele tenha um controle adequado de placa. Então, aquele paciente relapso, que não, você orienta, ele volta cheio de placa, cheio de tártaro, você não vai ter sucesso. E é preciso que isso fique registrado, né? Porque depois ele pode questionar. Fiquei lá naquele dente 6 meses tratando, não adiantou nada. Mas não adiantou, foi o dentista que errou? Não. O problema é que o paciente não seguia o tratamento. E aí, na ficha clínica, é bom que você tenha um registro ali do índice de placa do paciente. Inicial, né? Qual que era o índice inicial? Aí você raspou, poliu, deu as orientações para ele por escrito, aí ele volta, tipo, daí a 1, 2 meses, para uma reavaliação, está lá com índice de placa igual ou pior ao inicial. Você não vai ter sucesso. Agora, não é o seu tratamento que é o problema. O problema é o paciente que não colabora. Né? Então, é importante que isso esteja registrado, que você dê essas recomendações por escrito e que ele assine. Que aí está comprovado, você orientou. Né? Então, duas vias, uma do paciente, o responsável legal, e a outra está lá no seu prontuário. Se ele foi lá na justiça, reclamou que você, que ficou lá 6 meses, 1 ano no seu consultório e não melhorou, não melhorou mesmo. Porque ele sempre foi orientado em relação à escovação e ele sempre voltava com índice de placa altíssimo. Né? Tanto a cárie quanto a doença periodontal, que são as principais doenças bucais, elas dependem
Tá? O paciente é corresponsável, elas dependem do controle de placa. Se o paciente não faz um bom controle de placa, você não consegue resolver o problema. Né? E a importância de documentar isso. Porque legalmente, se ele falar alguma coisa, está lá tudo registradinho. Tá? O recibo, né? O paciente tem direito ao recibo do pagamento que ele fez por aquele tratamento, né? Então, o recibo comprova a aquisição de um bem ou pagamento de algo, né? Tem que ter o nome completo da gente, o endereço do consultório, a especialidade é opcional, né? Mas tem que ter toda a identificação da gente, número do CRO, do CPF, porque no imposto de renda ele pode só lançar um número do seu CPF. A Receita Federal, ela cruza os dados do contribuinte com o do profissional de saúde, né? E o valor pago também, né, por extenso numérico, deve constar do recibo. Você pode usar um talonário, né? Tem até nas livrarias, você acha para comprar recibo, você pode usar aquele talão, ou pode ter, né, um impresso próprio de recibo, tá? Então, a orientação é que você procure fazer isso em gráfica, né, com os dados da clínica ou do profissional já impresso, diminuindo o risco de falsificações e tornando o documento mais idôneo. Né? Mas você pode usar, tá, também o talão, né, de recibo. Tá? Então, né, hoje em dia a Receita tem mecanismos mais sensíveis, né, para detectar aí se o paciente pagou ou não, né, fazer esse cruzamento de dados. Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso, tá? Outra coisa, né, questão de recibo falso. E vocês vão ver que depois que vocês formarem, né, logo no primeiro ano, é muito comum vem gente procurar para você vender recibo. Aí a gente volta lá naquela mesma questão da falsidade ideológica. Né? Vamos supor que você dá um recibo lá de 10 mil para o paciente, ele caia na malha fina do imposto de renda e aí tem que comprovar. E você não fez o tratamento. Você incorre em crime, né, de falsidade ideológica. Né? Então, fiquem atentos a isso também. Tá? E declarar tudo que vocês, né, faturarem, tudo que vocês derem recibo tem que ser faturado, tem que colocar na receita, né, na declaração de imposto de renda, tem que declarar. Né? Às vezes acontece de algum paciente não pedir recibo, mas é importante que vocês declarem, por quê? Para você ter uma renda declarada, porque isso é bom também, se em determinado momento você tiver que pedir um empréstimo bancário, né, quiser ampliar a clínica, alguma coisa assim, isso é uma renda que você tem comprovada. Né? Então, fiquem atentos a isso. A carta de retorno, é aquilo que eu falei com vocês. O paciente, às vezes, viaja, né, com a provisória, desaparece do consultório. Né? É importante ligar para esse paciente, chamar ele no consultório e registrar tudo isso lá. Ligou dia tal, né, comunicou, papapá, tá? Se, né, você não consegue acesso, não consegue falar mesmo com o paciente, você pode mandar uma carta com AR. Porque aí fica registrado lá, alguém vai ter que assinar que a carta chegou. Né? Claro que uma cópia está lá no seu prontuário. E aí, a hora que o correio te entregar o AR, você vai anexar o prontuário também.
né? Porque senão pode caracterizar que você abandonou o paciente, tá? Então é importante ficar atento a isso. Algumas clínicas, principalmente, fazem um contrato de serviço odontológico, né? Que é aquele acordo de vontades entre partes, tá? Ele tem que, os elementos essenciais para esse contrato, tem que ter um agente capaz, ou seja, a pessoa, né, tem que ter, responder por ela própria, né, ou ter um representante, tá? Um objeto possível, lícito, determinado ou determinável, que vai ser o tratamento, né? E a forma prescrita ou não na defesa da lei. Então, usa-se muito, né, clínicas principalmente usam desse recurso. Agora, subentende-se, né, que ali diante do prontuário, que houve um acordo, né, até porque ninguém vai fazer um tratamento de graça, né, para um paciente. Então, subentende-se que houve um acordo ali, ainda que tácito, quer dizer, verbal, né, entre o paciente e o profissional, em relação ao pagamento dos honorários daquele tratamento, né? Todo tratamento tem um custo, tá? Então, você pode fazer o contrato, né? Ou pode dar o recibo para o paciente, mas ainda que você não faça o contrato, você faça só o recibo, está subentendido que aquilo foi acordado, né? Que aquele valor foi acordado. Esse contrato não pode ter cláusulas que beneficiem somente o profissional, porque ele pode ser considerado nulo, né? Os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, né? Então, a gente tem que fazer, é aquilo que eu falei, o dentista tem fé pública, né? Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Sempre a justiça vai considerar o paciente como sendo a parte hipossuficiente. Então, esses contratos é importante também, né, que alguém com conhecimento jurídico, tá, avalie esse contrato, né? As cláusulas têm que estar claras, tá? O paciente tem que compreender aquilo que ele está assinando, né? Porque senão depois ele pode vir a questionar legalmente esse contrato. Laís, lê para mim esse artigo 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então, né, nesses casos, a justiça pode considerar, inclusive, a determinada cláusula como sendo nula, se ela tiver ambígua, né? Não pode ser, tem que ser uma coisa clara, tá? Então, por isso que é bom, no caso do contrato, você ter um advogado mesmo que te ajude, né, na elaboração desse contrato, tá? Para ficar uma coisa clara, né? O consentimento livre esclarecido, a gente já falou um pouco sobre isso quando a gente falou lá da bioética, né? Ele manifesta as condições e limitações do profissional e traz o aceite e o entendimento do paciente. Então, a elaboração do consentimento livre e esclarecido, né? E hoje em dia ele é um documento que é muito valorizado quando de alguma ação judicial, né? Contra o dentista, tá? Então, ele tem que ser elaborado numa linguagem clara, o paciente tem que entender, né? Para ele poder consentir. Então, não adianta você usar termos muito técnicos, a linguagem tem que ser uma linguagem mais coloquial, tá? E ele vai informar sobre os riscos e benefícios do tratamento, né? É importante que você também
nesse termo de consentimento, fale dos riscos, tá? Todas as opções de tratamento, né, aquilo que eu falei, por exemplo, né, a Naira falou, só oferece isso, mas o correto é você falar das opções de tratamento para o paciente. Lógico que sempre a gente orienta aquilo que é melhor, aquilo que tem evidências científicas, né, de que é melhor para ele, tá? Mas você apresenta as alternativas, né? As informações sobre os atendimentos, né? E os cuidados pós-tratamento, né? Por exemplo, casos de pacientes com problema periodontal, é muito importante, né, frisar com eles a necessidade dos retornos periódicos, tá? Para que você possa, né, tá avaliando esse paciente constantemente para ver a evolução da doença, né? Então, vocês estão vendo que o prontuário, né, ele é importantíssimo, tá? Para a nossa segurança jurídica, né, na prática profissional, né? Manter ele atualizado, preenchido corretamente, guardar toda a documentação do paciente, tudo que decorre da relação paciente-profissional está registrado ali, é muito importante. É o nosso principal documento de defesa, né? Então, dentro de uma prática de odontologia defensiva, né, ele é a peça-chave, tá? E aí, né, a gente não falou especificamente do prontuário eletrônico, que eu vou tratar com vocês na próxima aula, com essas alterações que a gente está vivendo, que eu acredito que vem para ficar, né, nas práticas médicas de maneira geral, e aí eu ensino odontologia, né? Eu acho que o prontuário eletrônico, né, a prescrição eletrônica, ela vai se tornar uma realidade na odontologia também. Até porque hoje em dia a gente tem mecanismos que nos permitem, né, avaliar o paciente muito mais facilmente, inclusive à distância, né? Fazer teleconsulta. Hoje em dia as câmeras de vídeo estão cada vez mais potentes, né? Cada vez mais a gente vai ter condição de fazer uma avaliação e fazer uma teleconsulta com os nossos pacientes, fazer prescrição online, né? Usando certificado digital. Então, isso é a realidade, é o futuro, que eu creio que vai se tornar mais comum no cenário pós-Covid-19, né? Ainda a odontologia não criou mecanismos para esse cenário, mas o que eu tenho visto e discutido com alguns colegas, inclusive de outros estados, é que isso veio para ficar, né? E aí a gente precisa já começar a estudar mais a fundo isso, entender como que isso pode ser formatado de maneira que a gente tenha segurança no uso dessas ferramentas na odontologia. Alguma dúvida, gente? Não, Marco, tranquilo. Tranquilo? Ângela, acendeu aí coisa aí? Tranquilo. Tranquilo para mim. Não, tranquilo. Tudo tranquilo, professor. Matheus anda calado, Matheus. Está aí assistindo a aula? Ou está só com o computador ligado? Eu acho que ele está só com o computador ligado, né, Matheus? Bom, gente, então... Não, professor. Estou escutando você. Então, tá bom. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com a questão do prontuário eletrônico. Laís,
a gente vai fazer a subdivisão, tá? Então, você podia já fazer o seguinte, dividir os grupos, porque aí eu divido os capítulos aqui do Código de Ética pelos grupos, pode ser? Eu já mandei no grupo, professor. Acredito que até o final do dia eles devem me encaminhar. Tá, aí você me encaminha, Aí eu você te pode mando. mandar num arquivo do Word, alguma coisa assim mesmo, que aí eu subdivido aqui considerando o tamanho dos capítulos, tá? Porque eles não Tá, são do mesmo tamanho. tá. Aí eu encaminho para o senhor mais tarde. Ok, ok. E a propedêutica, como que tá? De quinta, Sim, a gente está tendo aula normal, né? É 1 hora de aula toda quinta, mas o Bernardo falou que não vamos ter trabalho, nem nada assim, né? Tem umas orientações também no ABA a respeito disso. uhum. Mas até então o Bernardo falou assim que a gente vai ter que aguardar mesmo a volta para a gente atender, porque é mais prática, né? É, é. E vamos ter que discutir a biossegurança. Depois eu já falei com o Bernardo, eu vou lá, um dia eu vou falar para você sobre a questão da biossegurança, para a gente discutir, né? Vai ser fundamental, aliás, é fundamental para a odontologia, mais que nunca pensar na biossegurança, né? Esse é Marco, um... Oi. para aula de quinta seria interessante se a gente tivesse algum dia para a gente discutir plano de tratamento, sabe? Elaborar plano de tratamento. Já que a gente está em casa, a gente pega casos que a gente já encontra na internet. A professora Moniz, inclusive, fez com a gente no último semestre. Eu acho que seria interessante se a gente montasse uns grupos, ou então mesmo durante a aula, e discutisse alguns casos, sabe, para montar o plano de tratamento. Uhum. Tá, na forma de caso clínico, né? É, a gente pode pensar em discutir biossegurança no contexto da clínica, né? Eu acho que isso é fundamental, gente. Pós-pandemia, olha, muita coisa vai ter que ser repensada, muita coisa, né? Porque não vai dar para trabalhar mais com a mesma biossegurança que a gente usava antes, né? A gente vai estar no cenário que a gente vai ter muita gente ainda assintomática, mas já na condição de infectado, né? E transmitindo, né? Então, vamos ter que pensar nisso, nessa volta pós-pandemia, né? Bom, então era só isso por hoje, tá? Então você me manda, Laís, eu faço a divisão e mando, mas na próxima aula a gente vai falar sobre prontuário eletrônico, ok? E esse trabalho é para que dia, professor? Sem ser semana que vem, na outra. Ah, tá. Beleza. Eu acho que vão ser 9 grupos, eu acho que a gente consegue fechar essa discussão com uma aula só, tá? Dá tempo de todo mundo falar Tá. e da gente discutir, tá bom? Beleza. Obrigada, professor. Então, até semana que vem, se cuidem e fiquem em casa, ok? Ok, Ok, até mais, obrigada, professor. Muito obrigado. professor. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. Obrigada, Marco. Tchau. tchau.